Voltamos então com o Estúdio 360 e estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, um problema de saúde pública, né? E a campanha este ano alerta que falar é a melhor solução e que agir pelo outro salva vidas. E num período tão complicado em que vivemos, como esse da pandemia, sempre é importante falar de saúde mental. Quem está aqui no estúdio com a gente é o psicólogo Alexandre Brito. Muito boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Prazer sempre estar aqui, pessoal. Alexandre, é um assunto delicado inclusive para nós da imprensa. Desculpe, mesmo porque nós tivemos durante um bom período muitos limites até para tratar desse assunto. Você deve saber disso. Por que nesse ano a ideia é estimular esse lado da fala, de se falar sobre o problema? Porque muitas vezes a gente acredita que falar estimula. Isso. E algumas pessoas acreditam que você falar sobre suicídio, você está levando uma ideia para alguém, para uma criança, para um adolescente, talvez para uma outra pessoa, e que isso, tocar nesse assunto, vá promover o suicídio, ou que a pessoa vai começar a pensar sobre isso que até então ela não pensava. Como se isso fosse algo obsceno, como se você invadisse uma certa intimidade. Mas isso não acontece. A gente percebe exatamente o contrário. Quanto mais você fala sobre o suicídio, menor as chances dele acontecer. Ou seja, você se mostra disponível, você desmistifica, você oferece conhecimento, você oferece caminhos para que as pessoas saibam se elas estão passando por um momento de angústia ou tenham pensado em suicídio, ou para que familiares e amigos também possam detectar esses movimentos de que a pessoa pode ter uma ideação suicídio, ou seja, a ideia de suicídio. A palavra suicídio vem de sui, significa uma referência a mim mesmo, suicídio é matar, então é matar a mim mesmo. Então, familiares vendo esses sinais que podem ser muito pequenos, podem contribuir na prevenção. Só um comentário que é praticamente um tabu mesmo para nós, né? Sim. E eu até escrever isso que eu estou falando aqui para vocês, o que a gente está falando, eu fiquei pensando 1000 vezes, porque eu, de 20 anos de carreira, sempre me falaram, não, você não pode tocar nessa palavra, né? Porque você vai estimular as outras pessoas a também cometerem o suicídio, mas não, então é o contrário. Agora, quais são esses sinais que a gente pode começar a notar, Alexandre? E queria até parabenizar, a gente está falando sobre esse assunto ao vivo e tocando nesses pontos. Isso é fundamental, isso contribui demais para o nosso trabalho em saúde mental. Então, implica o nosso trabalho ético aqui com a vida, porque a ética é justamente uma afirmação da vida. E os sinais podem ser diversos. Algumas pessoas acreditam que o suicídio ele pode advir, surgir em pessoas que estão depressivas, tristes ou que vão demonstrando esses sinais mais comuns de um adoecimento mental, psíquico. Então, como uma agitação, uma irritabilidade, alguns pensamentos, mas não necessariamente. A gente vê suicídio, inclusive, entre humoristas. Então, isso não é uma realidade. Necessariamente, o suicídio vai se dar simplesmente com pessoas com depressão ou algum diagnóstico. Os sinais mais comuns que podem aparecer são falas, como, por exemplo, eu não queria acordar, não tenho mais vontade de viver, a vida está difícil, ou as pessoas seriam mais felizes sem mim. Então, esses são alguns sinais que a gente pode perceber na palavra, na fala, que a pessoa vai demonstrando, verbalizando. Outros sinais que também podemos perceber é alguma mudança de comportamento. Mudança de comportamento, como uma pessoa é um comportamento mais evitativo, ela evita situações, pessoas, ambientes, situações sociais. Ela muda o comportamento ao ponto de deixar de fazer aquilo que era prazeroso para ela. Então, ela começa a abandonar aquilo que você sabe que seria uma marca dessa pessoa e nem isso mais provoca nela prazer, vontade de estar ali naquele momento. E outros sinais como irritabilidade que pode aparecer em crianças, ou alguns sinais também de impaciência, enfim, tá? São vários sinais que podem comparecer, que a gente dá atenção e pode, isso é uma recomendação que a gente pode dar, pode falar abertamente sobre o assunto, inclusive com a pessoa, que às vezes ela quer falar e não sabe como. Como pedir socorro, como socorrer uma pessoa como essa, como procurar ajuda? Olha, o primeiro ponto é esse, falar mesmo. Sim. Falar é fundamental. A palavra, pessoal, ela não é simplesmente algo que você usa para se comunicar, como pega um cafezinho, me dá um bom dia. Não. A palavra é essencial para a nossa vida. A palavra, ela é carregada, é cheia de sentimento, cheia de afeto. Então, você falar com a pessoa sobre esse assunto é importante
porque às vezes ela vai dizer algo para você com medo de você julgar. Então, primeiro ponto, não julgar. Então, estar disponível a escutar. O que é estar disponível a escutar? É ouvir o que a pessoa tem para dizer, mesmo que você dê um pulo para trás, meu Deus, e agora? Esse é um assunto complicado para eu poder abordar. Eu não sei como ajudar. Talvez você se mostre, no mínimo, uma companhia. Então, olha, juntos a gente pode ver um meios para isso. Com amigos, com profissionais da psicologia que podem te acompanhar, ou um trabalho também medicamentoso com profissionais da medicina psiquiátrica, para que você possa, junto com essa pessoa, escutá-la. E se você está passando por isso também, não hesite em falar. Às vezes quem te ajuda, às vezes é um estranho, muitas vezes. Ou um ambiente escolar, um ambiente de trabalho, ou o próprio CVV, Centro de Valorização da Vida, que existem também disponibilidade para tal, ou um profissional da saúde mental, que pode te escutar, mas não deixar de falar é fundamental. Você tocou no CVV, a gente tem aí para colocar na tela, inclusive, o 188. Você liga e tem voluntários, né, Alexandre, que ficam te ouvindo mesmo, né? Não vão, às vezes falam muito pouco, tá ali, ó, ligue 188. Eu separei esse número aí porque às vezes a pessoa não sabe com quem conversar. Às vezes até tem vergonha de conversar com familiares sobre isso e de repente vai conversar com outra pessoa e vai clareando as ideias. A ideia é essa, é você, quando você fala, não precisa que a outra pessoa te recomende alguma coisa, mas que você vai organizando suas ideias, é isso? Perfeito. Quando eu, por exemplo, faço esse acolhimento, esse atendimento, a gente vê voluntários atuando nessa área, a gente vai perguntando sobre o assunto, desmistificando, tocando nele. Quanto mais você fala, muitas vezes o afeto vai para as palavras, sai um pouco do corpo aquela angústia, ela começa a tomar forma e nisso a gente consegue ajudar. Só assim a gente consegue ajudar. Por meio da palavra, por meio da conversa, por meio do diálogo. E às vezes a gente vai até mesmo perguntando, você já planejou? Você pensou isso como? Quando? Já aconteceu? Já teve automutilação? Como isso está acontecendo? Existem suicídios que a pessoa vai se matando aos poucos também, né? Vai perdendo a vida aos poucos, não vive, sobrevive. Tudo isso podem ser tocados esses assuntos com um profissional e nós que estejamos, que não somos profissionais, né? Os não profissionais, vamos dizer assim, esteja disposto a escutar e encaminhar. Então, pode ter certeza, falar sobre isso, em hipótese alguma, estimula. Pelo contrário, e o papel que eu vejo do jornal, da imprensa, enfim, é sensacional. Para isso, ele é fundamental, porque ele consegue alcançar pessoas que estão assistindo, não sabiam disso, não sabem como procurar essa ajuda, não sabem com quem falar e agora talvez possam ser acolhidas. A gente está falando muito em relação a falar, nós citamos aqui o caso agora do CVV, é muito importante também saber ouvir, né? Para você ouvir, Cacá, você tem que abrir mão de você. Senão você julga. Imagina, veja bem. Para você ouvir, você tem que fazer algumas renúncias. A primeira, aos seus valores. Não que você vai abandonar radicalmente, mas naquela escuta, você abandona os seus valores. Você não pode julgar. Você não pode confundir suicídio com fraqueza, impotência, como falta de vontade, como preguiça, falta de Deus, falta de oração. Não é isso. O suicídio, ele é um sofrimento. O que acontece no suicídio? Muitas vezes a gente quer eliminar uma dor, mas acaba eliminando tudo. No suicídio a gente quer eliminar uma dor, mas às vezes a gente acaba eliminando tudo. Então, essa é a questão. O suicida, a pessoa que tem a ideação suicida, ela não quer eliminar a vida. Algumas pessoas têm até tabus e dizem, por que, como por exemplo, alguns casos de terceira ponte, por que não pula logo? Se já está aqui, né? Vamos dizer assim, então, quem quer se matar não pensa. Isso não é uma verdade. A pessoa pensa várias vezes em como salvar a própria vida. Isso não é uma verdade. Então, saber escutar é não fazer esses julgamentos. Então, saber escutar, você abre mão dos seus valores, você não julga. Você abre mão também do exercício do poder. Você é melhor que a pessoa, vai saber conduzir ela. Isso também não pode acontecer, né? Então, e também você acaba se aproximando mais dela, acolhendo. Então, a palavra não é só respeito. Para esses casos, pessoal, respeito é até insuficiente. É preciso ter acolhimento. Então, além de respeitar, você acolhe.
Muito Que bom. bacana. Deixa eu só falar da previsão do tempo enquanto você está aqui, que eu quero fazer um comentário. Vamos então saber qual é essa previsão aí do tempo, João? A chuva marcou presença durante toda a semana, mas hoje a instabilidade começa a diminuir pelo estado. Ainda assim, podem ocorrer chuvas isoladas. Grande Vitória com mínima de 19, máxima de 26 graus. Segundo Incapé, amanhã o sol vai voltar a aparecer mais no estado e são esperadas apenas chuvas rápidas. Então eu queria perguntar para vocês se vocês ficam um pouco mais recolhidos, mais tristes em dias chuvosos ou e o sol vem diferente assim? Eu gosto de dia chuvoso. É porque você é paulista, né? Paulista é mais acostumado Não, eu também, tenho, não é? e tem também assim, você fica ali recolhido, mas toma um vinho, é mais apropriado. Então, ele tá vendo as coisas boas do frio. E Ué. você, Alexandre? Se você souber curtir esse frio, você pode ter certeza que vai ser mais alegre do que dias quentes, né? Pois é. Também sou Muito dessa. legal, adorei essa frase. Eu confesso que eu fico um pouco mais quietinha, assim, nos É que dias... você é solar. Eu sou solar. Eu adoro acordo, abro a cortina Pois é. e quero ver sol. Você é solar. E faz desde segunda-feira que a gente não vê o sol, né? Então. Mas agora vem, tá? Por isso que ela está um pouquinho mais recolhida hoje. Eu tô. Obrigada, viu, Alexandre? Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço, Muito legal pessoal. te ouvir. Obrigada Até a mesmo. próxima. A seguir, no Dia do Fotógrafo, nós vamos contar a história de um profissional muito conhecido aqui no estado, responsável por registrar grandes momentos do Espírito Santo. Até já.